O que o mapa astral fala sobre a maternidade? Você sabe? Vamos descomplicar mais um pouquinho o seu mapa astral? O Dia das Mães está chegando e hoje eu vou te ajudar a entender como a maternidade aparece no seu mapa astral. Oi pessoal, eu sou a Kim Bins, eu sou astróloga aqui no movimento Astrologia Luz e Sombra, formada pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa. Sou astróloga profissional há mais de 10 anos, formada em psicologia e com especializações em psicologia junguiana, coaching e florais. E estou muito feliz de trazer aqui para vocês a astrologia de forma terapêutica. Se você caiu nesse vídeo é porque provavelmente você curte astrologia e tem pesquisado sobre esse assunto aqui no YouTube. Então, se você ainda não está inscrita ou inscrito no nosso canal Astrologia Luz e Sombra, se inscreva para acompanhar toda a nossa programação. Esse vídeo faz parte do quadro de Astrologia Terapêutica e se você quiser mais conteúdos como esse, não se esqueça de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E antes de começar o assunto, eu já quero trazer uma super dica para você. Para você aproveitar ao máximo todo o nosso papo astrológico, é super importante você ter em mãos o seu mapa astral. Assim você vai acompanhando em tempo real os pontos específicos que eu vou trabalhando sobre o assunto do vídeo de hoje. Então, se você não tem o seu mapa em mãos, é só você acessar www.astrologialuzisombra.com.br e gerar o seu mapa astral gratuito. Ali você vai descobrir todas as posições dos astros no seu céu de nascimento. O link também vai estar aparecendo aqui na tela do vídeo e vai estar na descrição do vídeo ali embaixo. Então vai lá, gera o seu mapa e volta pra cá pra gente seguir juntos falando sobre esses assuntos e você acompanhando em tempo real no seu mapa astral. Mas fica comigo até o fim que eu tenho uma segunda dica pra você e também eu quero saber tudo que você descobriu acompanhando esse vídeo e olhando no seu mapa astral. Mas afinal de contas, o que o mapa astral fala sobre a maternidade? Existem alguns pontos que vão trazer informações importantes sobre esse assunto e o primeiro deles é a Lua. Cada planeta tem uma função na nossa vida e a função da Lua é o cuidar e ser cuidado. Fala sobre o vínculo, fala sobre criar laços de intimidade. Vai falar daquilo que a gente precisa para se sentir seguro, nutrido e pertencendo. E é o planeta que mais diretamente vai falar da maternidade. As próprias fases da Lua estão associadas às fases do ciclo feminino e a Lua cheia muitas vezes é pensada como esse momento, né, da gravidez, da fertilidade, aquela Lua redonda, iluminada no céu. Então, quando a gente olha para a Lua no mapa astral, a gente vai ter informações importantes sobre como a gente experiencia a nossa mãe. Como assim experiencia a nossa mãe? A nossa mãe vai ter muitas qualidades. Mas a gente tem um filtro que vai, como um óculos, enxergar e focalizar em determinadas qualidades. Então é como a gente vai experienciar aquela mãe, que é quando você pode pensar em irmãos, né? Você pergunta para um e para outro como é a mãe e eles podem dar respostas completamente diferentes, porque cada um vai experienciar aquela mãe de acordo com a sua própria lua. Então, por exemplo, uma lua em Áries pode ser uma pessoa que experiencia a mãe como uma pessoa ativa, corajosa, dinâmica, que sai um pouco daquele papel tradicional, né, da mãe, porque pode ser a pessoa dominante ali na casa, que busca enfrentar os desafios, que ensina para os filhos sobre coragem, sobre competitividade, sobre ir para a vida e encarar, né, os desafios da vida, vai querer ensinar para esses filhos sobre a independência. Então, essas podem ser as qualidades que a pessoa observa nessa mãe. Ou já se for uma mãe, né, uma lua em aquário, a pessoa que tem lua em aquário pode experienciar sua mãe como uma mãe visionária, né? Uma mãe vanguardista, aquela que fez o mapa astral dos filhos quando isso não era, né, um assunto tão popular, que fez um parto humanizado quando esse nome nem existia ainda. Essa mãe que está sempre à frente em termos, né, das ideias,
uma mãe que pode se tornar uma grande amiga, mais do que uma autoridade. Então, essas são formas de experienciar as mães. Ao mesmo tempo, a Lua também vai falar não só de como eu experiencio a minha mãe, mas também de como eu exerço a minha maternidade. Então, muitas vezes, essa referência que vem daquilo que eu enxerguei na minha mãe se torna a minha referência de como eu vou exercer essa função cuidar. Então, com uma Lua em Áries, exatamente, né, vou ter ali como valor ensinar para os meus filhos sobre a autonomia, sobre a independência, sobre a coragem, sobre ir para o mundo, né, sobre tomar suas próprias decisões. Ou uma Lua em Aquário, vou ensinar sobre o valor, né, das amizades, do coletivo, da importância de participar de grupos e de se conectar com as pessoas. Então, a Lua vai trazer tanto a informação de como eu percebo a minha mãe e de como eu exerço a minha maternidade. E a maternidade aqui, gente, claro que pode ser de filhos humanos, mas a gente sabe também o quanto essa função cuidar e ser cuidado, ela pode ser exercida em outras relações, né? Às vezes com sobrinhos, com afilhados, ou até realmente com através de uma profissão, né? Essas profissões de cuidado. Então, para quem pode escolher não exercer a maternidade, né, tendo um filho, pode exercer essa função de outras maneiras na vida. E a Lua vai trazer informações riquíssimas sobre isso. A casa onde a Lua tá também vai falar de uma área da vida onde a gente pode ter sentido que foi importante aquela nutrição. E muitas vezes essa nutrição pode então ter sido realizada através da nossa mãe. Então, por exemplo, se a gente tem uma Lua na casa 9, né, que é essa casa dos estudos, da ampliação dos horizontes, de ir além daquilo que a gente tem feito até então. Então, pode ter sido uma mãe que de alguma forma nutriu, né, aquele movimento, nutriu a possibilidade daquela área da vida de se desenvolver e crescer, né? Então, investiu nos estudos daquele filho, daquela filha, investiu na possibilidade daquela filha viajar, de adquirir línguas, né? De ampliar os horizontes em relação a isso. Ou uma pessoa que tem uma Lua na casa 12, né? Pode ser que essa mãe exerceu essa função ali de nutrir através de uma espiritualidade, de entender a importância de estar conectado com algo maior, ensinando alguma oração, alguma meditação, algo que confortasse em termos internos, né? Em termos dessa conexão com a nossa interioridade. Então, a casa astrológica pode falar de uma área da vida que vai ser muito importante para a nossa nutrição emocional, mas que a gente pode ter dado os primeiros passos nessa área da vida através da nossa relação com a nossa mãe. E também a Lua, ela pode estar em diálogos, em conversas com outros planetas. E se as conversas forem mais fluidas, podem ser planetas que estão apoiando aquela função da Lua a ser exercida, ou podem estar desafiando aquela função a ser exercida. Então, por exemplo, uma Lua em conexão com Urano. Urano é o planeta da liberdade, é o planeta da ruptura com os velhos padrões, é o planeta revolucionário. Então, quando ele está num bom diálogo com a Lua, isso pode facilitar, né, essa pessoa a, em algum momento, né, cortar o cordão umbilical, como a gente diz, nessa relação com essa mãe, porque consegue ter uma boa relação com a segurança, né, com o senso de pertencimento, do vínculo, e consegue também se sentir livre para poder ir fazer seus movimentos e saber que vai poder voltar e que esse lugar seguro no mundo vai existir. Então, são pessoas que podem lidar muito bem com os imprevistos, né? E aquele frio na barriga muitas vezes pode ser muito mais excitante do que algo que gera insegurança ou que é amedrontador. Agora, uma relação difícil, né, da Lua com Urano, já pode haver um conflito mesmo ali entre essa segurança e essa liberdade. Então, um medo de que se eu for para o mundo e viver minha liberdade, eu vou perder esse meu vínculo e esse lugar de segurança.
Então, às vezes pode ser difícil, né, cortar esse cordão umbilical nesse vínculo com essa relação tão importante, especialmente pelo medo, né, de que se eu for, não sei se eu consigo resgatar as coisas como elas eram em outro momento, né? Então vai falar de como a gente vai trabalhar esse vínculo ao longo dessa vida e também pode trazer informações importantes de como a gente percebe a nossa mãe e como a gente exerce essa maternidade. Então o quanto a gente consegue associar, né, a segurança e a liberdade de uma forma mais fluida, ou como é algo que dá mais trabalho pra gente, né? Então, no momento em que essa mãe tem que se ausentar também dessa relação com o filho, com a filha, o quanto gera uma insegurança, né, da falta que ela pode estar fazendo. Então, algo que vai precisar ser ali trabalhado e cuidado. Outro ponto que pode trazer informações importantes sobre a maternidade é a casa 4. Essa área de experiência da vida que está conectada tanto ao signo de Câncer quanto à Lua. Então, é uma área de experiência da vida que pode trazer informações importantes sobre como a gente experiencia a nossa mãe. Ainda mais pensando que a gente fica, né, até o nosso nascimento na barriga da nossa mãe, realmente essa mãe é o nosso lar. E desde pequenininho a gente já sente, já percebe tudo que está ao nosso redor, mesmo ainda na barriga. Então, a casa 4 pode trazer informações importantes sobre essa experiência e, obviamente, quando a gente chega no mundo e a gente vai para um ambiente familiar, tanto físico como a casa onde a gente morou, quanto o ambiente emocional, né, essas percepções sutis desse ambiente, tudo isso vai estar ali como uma informação importante na casa 4, né? Nossa relação com essa família, com esse ambiente familiar, tanto na família de base, né, como a gente experienciou tudo isso, e depois a família que a gente vai construir. Então, quando a gente vai viver a nossa vida e a gente vai construir nossa própria casa, nosso próprio lugar seguro no mundo, o signo que tá ali vai nos trazer essas informações sobre o que vai ser importante e como vai ser o nosso funcionamento na nossa casa e na família que a gente vai construir. E essa área da vida é a mais comumente associada à mãe, mas também houve um momento em que Alice Green, que é uma astróloga importante, ela, através das suas consultas, começou a observar que ela percebia muito mais a conexão do cliente dela com a mãe na casa 10 do que na casa 4. Essas casas vão falar do eixo da parentalidade. Muitas vezes a gente vê a casa 4 como essa relação com a mãe, e a casa 10 como a relação com o pai, já que a casa 10 tem uma relação com o trabalho, com a carreira, né, com essa realização no mundo lá fora, e especialmente ali nos primeiros meses de vida, você tem muito mais a criança nesse mundo lá dentro com a mãe, e muitas vezes o pai que continua trabalhando no mundo lá fora e volta, né, depois de uma longa jornada para estar junto com a família. Mas na experiência da Liz Green, ela percebeu uma inversão, né? Em que na casa 10 era como se fosse aquilo que é mais óbvio, e o que seria mais óbvio na maternidade é a mãe, né? Então é aquilo, a pessoa tá grávida e você enxerga, né? Aquilo tá óbvio. Então a relação, né, do filho, da filha com a mãe é sempre uma relação mais óbvia. E o pai como, às vezes, uma figura que está mais oculta, que aquele papel ali não está bem claro, ou muitas vezes por essa relação com o trabalho, a própria questão da ausência. Então ela percebeu essa inversão, e aí talvez o mais importante pra gente seja olhar para esse eixo, pensando que é o eixo da parentalidade, é onde a gente vai ter informações importantes sobre a nossa relação com a nossa mãe e com o nosso pai, e poder então identificar com qual dessas áreas a gente conecta mais diretamente a nossa relação com a nossa mãe ou com o nosso pai. Então, olhem para o signo que está ali, vejam quais são as qualidades que trazem naquela área da vida, percebam se vocês associam mais com a mãe ou com o pai, se tem algum planeta ali, e aquele planeta também vai falar de algo importante, né, que você aprendeu com a sua mãe, com o seu pai. Então, Alice Green fala mesmo da questão da casa 10 como na relação com a mãe, que a mãe muitas vezes é aquela que educa mesmo, né, para a sociedade.
e que ensina sobre o que é certo e o que é errado, o que deve ser feito e o que não deve ser feito. E que esse processo, né, de educação também seria ligado com a casa 10. Então, fica aí a possibilidade de a gente enxergar esse eixo da parentalidade. Não tem como definir se é uma ou outra, realmente é o mapa que vai trazer essas informações. E existe uma última casa que vai falar também de algo bem importante para a maternidade, que é a casa 5. A casa 5 que está associada aos filhos. Então, é uma área da vida que vai trazer informações importantes sobre como vai ser essa nossa relação com os nossos filhos. Então, lembrando que para quem, né, decide realmente ter filhos humanos, então exercer a maternidade dessa maneira, então ali a gente vai ter informações importantes sobre essa relação, e se tiver algum planeta ali, pode trazer informações muito importante sobre a importância mesmo, né, daquela área da vida. Então, se a pessoa tem um sol ali, a importância que pode ter exercer essa maternidade, e ao mesmo tempo, se vivenciar a maternidade com humanos não for a escolha dessa pessoa, ela pode exercer essa maternidade de uma forma mais criativa, já que a casa 5 é uma casa também que fala do nosso prazer com a vida, dos nossos hobbies, das coisas que a gente ama fazer, da nossa autoestima e da nossa autoexpressão no mundo. Então a gente pode se divertir, né, com os nossos filhos, brincar com os nossos filhos e entender que a gente cria eles, né? Então como é essa criação, quais são as qualidades que a gente tem para poder criar os nossos filhos ou para poder criar alguma outra coisa que a gente queira na nossa vida. Seja, né, uma obra de arte, um livro, um projeto, alguma outra coisa que a gente possa, né, criar e expressar no mundo com a nossa assinatura. Então hoje eu quis trazer para vocês alguns pontos do mapa astral que contribuem para a gente entender essa questão da maternidade, né, tanto como a gente experiencia a nossa mãe, como também como a gente pode exercer essa função na nossa vida, seja com filhos humanos ou como a gente exerce essa função cuidar de outras maneiras. E para fechar esse vídeo especial, né, de Dia das Mães, eu queria ler um textinho aqui para vocês. O que é ser mãe? Mãe é sentir por dois, é sorrir por dois, sofrer por dois. É o termo usado para designar um coração capaz de amar infinitamente. É dar o melhor de si 2 vezes. É aquela que cura com um abraço, que sara machucado com um beijo, que conforta com a presença. É quem ama tanto que sente saudade até quando a gente está perto e sente o passar de cada minuto quando a gente está longe. É ela quem dá amor. João Dodderline. Então, um feliz Dia das Mães para todas as mães e para todas as pessoas que exercem essa função, cuidar lindamente nessa vida. Lembra que eu tinha uma segunda dica para você? A primeira foi para você gerar o seu mapa astral gratuito e acompanhar com a mandala todo o nosso papo astrológico. A segunda é o mapa astral digitalizado, que aí você vai ter cerca de 50 páginas que são as interpretações do seu céu de nascimento. Esse documento é feito e interpretado pela minha mestra e mãe de coração, a Cláudia Lisboa, e ali você vai saber tudo sobre as suas casas astrológicas, os planetas no seu mapa astral, os aspectos que esses planetas fazem. Então, é um grande manual de si mesmo, um grande guia de autoconhecimento e que é válido para a vida toda. O link para o seu mapa astral digitalizado vai estar aqui também na descrição do vídeo, eu tenho certeza que você vai amar. E antes desse vídeo terminar, vão aparecer 2 opções de conteúdo para você continuar aqui com a gente. Eu tenho certeza que alguma delas vai fazer sentido para você. E não se esquece de deixar o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Semana que vem eu volto com mais astrologia terapêutica. Um beijo e até!